Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Estou chegando com muitas notícias do Flamengo nesta segunda-feira de carnaval. Flamengo e Corinthians se acertam pela venda de Mateuzinho. Galvão Bueno, isso mesmo galera, o Galvão Bueno trabalha para transmitir jogos do Flamengo em rede social. Vamos falar também de outro assunto. O Flamengo tem um clássico, o Fluminense enfrenta três rivais. Vamos ver os jogos restantes aí dos favoritos da Taça Guanabara, aí, que inclui o Flamengo e o Fluminense, né? E Léo Ortiz postou algo e a torcida do Flamengo foi à loucura aí, né, com a postagem do zagueiro aí do time lá de São Paulo, de Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino. O zagueiro aí que está na mira do Flamengo e para a sequência da temporada. Mesmo o negócio sendo complexo aí com o Bragantino, o Flamengo ainda mantém as esperanças de contratar aí o jogador. Então a novela aí por Léo Ortiz, mesmo que os dirigentes do Flamengo não gostem que a gente chame de novela, mas está virando uma novela, né, galera? Alvo do Flamengo e o zagueiro Léo Ortiz compartilhou uma mensagem, né, enigmática aí, né, e animou os torcedores do Mengão aí na internet. O jogador aí que tem negociações, né, com o Flamengo e o clube já deixou claro aí a intenção de jogar no mais querido. Então, tá tudo certo aí, né, entre o jogador e o Flamengo, aí falta só acertar com o Bragantino. E o defensor aí do Red Bull Bragantino aí compartilhou aí nas suas redes sociais aí, né, do jogador de basquete LeBron James do Los Angeles Lakers, né, que na ocasião aí o norte-americano publicou emoji de uma ampulheta, né? Então vale relembrar que o Flamengo e o jogador já se acertaram. Resta agora aí o acerto, né? O acerto do Flamengo com o clube de Bragança Paulista aí. E as conversas ainda não estão próximas de um desfecho, né? Mas existe aí a confiança por parte do clube que tudo aí vai dar certo, né? E segundo um jornal aí, o Flamengo adotou a postura gelo no sangue aí para fechar com o Léo Ortiz e vai manter a paciência para trazer o zagueiro. Então, de acordo com o jornal O Globo aí, o mais querido fez uma proposta de 6 milhões de euros pelo zagueiro. Então o Pedro Caixinha falou sobre o Léo Ortiz. Então o técnico do Red Bull Bragantino, Pedro Caixinha, foi perguntado, né, sobre a situação envolvendo o zagueiro Léo Ortiz. Para ele, o jogador é uma peça muito importante aí do seu time e ele, inclusive, gostaria que ele permanecesse lá em Bragança Paulista, né? O português afirmou, né, ainda que pretende continuar aí com o capitão e afirmou não se importar no poderio financeiro do Flamengo para fazer contratações. E ele segue confiante aí que terá o seu atleta em 2024, né, atuando pelo clube paulista. Mas não penso aí na minha equipe sem o Léo. Também não me importo aí com o poderio, com todo o respeito que tenho pelo Flamengo, né? O Diego Seri, né, o diretor esportivo, está dirigindo todas essas situações, ele falou lá em entrevista, né, que é uma situação que não diz respeito a ele falou também diretamente, mas ele está constantemente informado em relação a isso, né? Iniciou ali, né, também na conversa, mas nós também temos aí a nossa força de marcar os nossos termos e as nossas definições, e a única coisa que tem a dizer sobre isso, o assunto Léo, é um assunto que está encerado, aí falou o Pedro Caixinha em entrevista. O Braz também, né, falou sobre o zagueiro, né, que não gosta do termo novela para definir as dificuldades aí que o mais querido tem enfrentado nas tratativas, né, então ele falou que é muito ruim sempre ouvir sobre essa novela, né, mas não é a novela, são números grandes e que a gente precisa analisar que são pertinentes. O detentor do jogador quer um valor, mas o Flamengo entende, né, que tem que pagar aí outro, né, falou, né, terminou na conversa e falou que a gente continua em negociação, não tem nada encerado, né. Se um dia quem está vendendo entender que não tem que ficar mais na negociação e que está comprando, não precisa, então está tudo certo, né. Então a diretoria do Flamengo entende aí que o tempo e o clube paulista aí vai aceitar, né, com o tempo ele vai aceitar o desejo do atleta em se transferir para o Flamengo, o que vale é o desejo do jogador em vestir a camisa do Flamengo. Isso vai ceder no momento aí, né? E o Léo Ortiz postou ali, né, já uma ampulheta quase indicando aí que está chegando ao fim esta negociação. Assim esperamos, né, galera?
E o Flamengo, aí vamos falar dos jogos do Flamengo aí, até o encerramento aí da Taça Guanabara, né? O Flamengo e o Fluminense ainda se enfrentam aí na primeira fase da Taça Guanabara, né? Então o Flamengo pode assumir a liderança da Taça Guanabara aí, o primeiro turno do Campeonato Carioca, na próxima quinta-feira, aí, dia 15. Para que isso aconteça, o Fluminense precisa tropeçar contra o Vasco na quarta, né, que é o dia 14, e os dois times estão colados aí na tabela de classificação, separados por apenas 2 pontos, né? Então, conferindo aí o caminho das equipes, né? Então, nós fizemos aí um balanço, né? Dia 15, né, de fevereiro, Bangu em Aracaju, o Flamengo vai jogar. Então, no dia 20 de fevereiro, Boa Vista, no Maracanã. Dia 25 de fevereiro, o Flamengo pega o Fluminense também no Maracanã, né? E dia 3 de março, o Flamengo encerra aí com o Madureira, galera, também no Maracanã. Já o Fluminense, no dia 14 de fevereiro, vai pegar o Vasco no Maracanã. Dia 17 de fevereiro, o Fluminense encara o Madureira no Maracanã. Dia 25 de fevereiro, o Fluminense encara o Flamengo no Maracanã também. E dia 3 de março, encara o Botafogo aí no Maracanã. Então o Fluminense tem 3 clássicos, enquanto o Flamengo aí tem apenas o Fluminense de clássico. Então o Fluminense, líder com 17 pontos, ainda não fez clássicos no Campeonato Carioca, galera. Então, ou seja, aí o time de Fernando Diniz aí joga com o Vasco, Flamengo e Botafogo ainda, né? E por outro lado, e o Flamengo só tem o Clube das Laranjeiras no caminho, entre os considerados grandes aí até a última rodada da Taça Guanabara. Portanto, o Flamengo com 15 pontos aposta na tabela mais dura aí do rival para assumir o topo aí, né? Então a Taça Guanabara vale troféu e vantagem. Quem termina a fase de pontos corridos do Campeonato Carioca na liderança leva a Taça Guanabara. Como tem acontecido aí nos últimos anos, e além disso, o campeão tem a vantagem de jogar pelo empate do placar agregado nas 2 partidas da semifinal. O segundo colocado também tem esse direito. No entanto, na grande decisão não há benefícios por conta da campanha nos estágios anteriores, né? Então o Fluminense aí, né, tem 17 pontos, o Flamengo tem 15, o Nova Iguaçu 14 e o Vasco 12 aí. Forma o G4 do Campeonato Carioca. Com o Botafogo fora aí, galera. Mais uma vez, né? Ano passado também o Botafogo ficou fora aí da semifinal. Portanto, o Flamengo aí entra na reta final da Taça Guanabara nesta quinta-feira, enfrentando o Bangu na Arena Batistão, em Aracaju, no Sergipe. E desse modo, a bola rola a partir das 21h30, horário de Brasília, e pela 8ª rodada da competição. Você tem Mengão aí em campo, tem transmissão, né? Vai passar na Band Esportes em TV fechada, na Band em TV aberta e no canal Goat no YouTube aí, galera. Já manter vocês informados sobre a transmissão aí também, né? Então, falando de Galvão Bueno, né, que está afastado das narrações de futebol, Galvão Bueno quer retomar esse conteúdo em seu canal no YouTube. A lenda da televisão brasileira e torcedor do Flamengo aí deseja transmitir jogos do seu time do coração em 2024, né? Então, de acordo aí com o canal Paparazzo Rubro-Negro, Galvão Bueno agora busca por patrocinadores aí para as transmissões dos jogos específicos do Flamengo. E ainda vale lembrar aí que o narrador se despediu da Rede Globo e na Copa do Mundo de 2022 e desde então seguiu aí as suas atividades no YouTube, galera. Então no canal GB, né, Galvão Bueno, conta com mais de 900 mil inscritos. No entanto, aí o profissional não narra jogos de futebol há muito tempo. O último foi o amistoso da seleção brasileira contra o Marrocos, ainda em março do ano passado. Desde então, o Galvão Bueno passou a comandar o microfone apenas em corridas de Stock Car. Então, enquanto trabalha aí na ideia de transmitir jogos do Mengão, o Galvão curtiu o carnaval no Rio, né, direto da Marquês de Sapucaí, e a entrevista durante os desfiles do ícone da TV reforçou a sua paixão pelo Flamengo aí. E o Galvão Bueno tentava esconder sua torcida enquanto estava na Globo, mas abriu o coração após deixar a emissora. Ele falou assim: "Sou tijucano, sou flamengo e salgueirense desde pequenininho", disse Galvão aí no último domingo. Então, onde que vai passar os jogos do Flamengo neste ano? Então, com o interesse do narrador, os jogos do Flamengo ficam ainda mais concorridos pelas emissoras e canais do YouTube. E atualmente as partidas do Flamengo no Carioca já são transmitidas em 3 lugares, na Band, Band Esportes e canal Goat. O torcedor também terá várias opções nas outras competições que o Flamengo disputará
ao longo do ano aí. Vamos falar aí a você. Então a Copa do Brasil aí, né? Que terá a transmissão da TV Globo em rede aberta, Sport TV em rede fechada e Amazon Prime Video por streaming pago, né, na plataforma. E o Brasileirão, que terá a transmissão da TV Globo na rede aberta, no Sport TV em rede fechada e no Premiere em pay-per-view. Já a Libertadores terá a transmissão da TV Globo em rede aberta, na ESPN em rede fechada, na Star Plus e Paramount Plus, por streaming e pagos, né, galera? Então, essas informações são muito importantes aí para você saber onde assistir os jogos do Mengão, né? Todas as competições aí, né? Falando agora de Mateuzinho aí, após longas negociações, o Mateuzinho foi liberado finalmente pelo Flamengo e encaminhou a sua ida para o Corinthians. E de acordo com o jornalista Fred Gomes, o Flamengo aceitou as garantias financeiras do Timão, que irá pagar 4 milhões de euros parcelados em 3 vezes. O anúncio do lateral direito de 23 anos depende apenas dos trâmites burocráticos, né? Vamos ver se dessa vez aí não vai ter problema, né? Então o Corinthians acertou a compra de 60% dos direitos de Mateuzinho e pagará a primeira parcela de 3 milhões de euros neste ano, mais 500 mil euros em 2025, completando os outros 500 mil euros em 2026. E a expectativa é que o anúncio aconteça entre terça e quarta-feira dessa semana, aí, depois do carnaval, né, galera? E durante aí a negociação, o Mateuzinho chegou a viajar para São Paulo, fez aí parte da pré-temporada com o Corinthians. Mas, no entanto, aí a negociação ainda não estava fechada e houve um desentendimento que obrigou o retorno do lateral ao Flamengo. O Botafogo também chegou a demonstrar interesse no jogador, acenando aí uma proposta salarial mais vantajosa, porém a vontade do jogador e o compromisso com o Corinthians foram decisivos aí, galera, para a decisão. E a prioridade do Flamengo era negociar Mateuzinho com o Alvinegro Carioca, devido a uma estabilidade financeira maior e a relação entre Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, com John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, né, o americano. E o Mateuzinho chegou ao Flamengo em 2019 e começou jogando pelo Sub-20, apesar de já ter tido experiência no profissional do Londrina, no profissional desde 2020. O jovem fez 153 jogos com 4 gols marcados e 23 assistências. Ele é o segundo maior garçom entre os laterais do Flamengo neste século, apenas atrás de Léo Moura, né? Isso que eu não entendo, né? Eles venderam o Mateuzinho e seguraram o outro rapaz lá mais novo lá, né? Que não joga bem, né, galera? Então, pelo Flamengo, aí aos 23 anos, o Mateuzinho conquistou aí os títulos do Brasileirão de 2020, Libertadores em 2022, então o Carioca em 2020, 2021, Supercopa do Brasil em 2020, 2021, Recopa Sul-Americana em 2020 e Copa do Brasil em 2020, né? É um jogador vitorioso e boa sorte a ele no Corinthians, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima.